A vida dentro de um ilê de candomblé pulsa em ritmos que nem sempre se escutam com o ouvido, mas se sentem na pele, no cheiro da terra molhada, no tilintar do copo de água deixado junto ao peji para ofertar frescor aos ancestrais. Quem varre o barracão antes do sol raiar sabe que cada grão de areia guarda uma história e que, muitas vezes, essa história é a maneira que os orixás encontram para comunicar cuidado, advertência ou puro afeto. Quando o corpo aprende a perceber essas sutilezas, descobre que a roça fala sem levantar a voz, confiando num conjunto de sinais discretos que só se revela a quem mantém o coração em silêncio e o pensamento em oração. Sinal não é presságio sombrio, tampouco previsão infalível, é convite. O convite pode chegar em forma de estalo na madeira do atabaque, de leve mudança no cheiro do azeite de dendê ou da brisa que atravessa o telhado de sapê num momento em que o ar parecia estagnado. Para aceitar esse convite é preciso vontade de observar e coragem de agir, pois nem sempre o que os orixás pedem combina com nossa pressa ou com a rotina apertada do dia a dia. Há quem confunda qualquer acontecimento com milagre, e há quem, por medo de ser ingênuo, se feche à possibilidade de o sagrado se manifestar nos detalhes. O caminho seguro é o do meio: ver, anotar num caderno próprio do ilé, confirmar no jogo de búzios ou na palavra do zelador e, só então, responder. Essa verificação a três vozes protege contra interpretações apressadas e mantém o axé equilibrado. Na primeira vez que compreendi isso, eu ainda era iaú e cuidava de recolher as folhas usadas no banho de defesa que havíamos feito para um filho de santo adoentado. O toque já tinha cessado, o coro se dissipara, quando, do lado de fora do barracão, o silêncio foi quebrado por um canto cristalino de pássaro noturno. Não eram notas aleatórias, formavam uma sequência de 3 subidas, silenciosa pausa e mais 3 subidas, como se marcassem passos invisíveis sobre a copa da gameleira. O som parecia entrar pelo telhado e pousar no chão batido. Ouvindo aquilo, minha madrinha apenas ergueu o olhar e murmurou o nome de Oxóssi, o caçador que governa a floresta e cuida dos que buscam sustento. Naquele instante entendemos que o trabalho de cura precisava de um complemento, um pequeno adim de milho branco, deixado do lado de fora, para selar a partilha entre quem caça e quem se alimenta. Sem esse canto, talvez o processo de recuperação demorasse mais. Com ele, reconhecemos a necessidade e completamos o ciclo de forma simples e certeira. Esse é o primeiro sinal que merece atenção, o canto que rompe o silêncio exatamente após o xirê ou depois de uma obrigação importante, vindo de um pássaro que normalmente não canta naquele horário. Quando aparecem 3 ou 7 repetições seguidas, é como se Oxóssi lembrasse o terreiro de que a fartura depende de escuta e de gratidão. A tradição recomenda acender uma vela de 7 dias do lado de fora, oferecer água fresca ao pé de uma árvore e, se possível, partilhar alimento com quem precisar. O gesto devolve fluxo, lembra o valor da reciprocidade e reafirma a responsabilidade coletiva pelo axé que circula. O segundo sinal ocorre nas primeiras horas da limpeza, quando o chão ainda guarda impressões da noite anterior. Imagine varrer as folhas secas caídas da gameleira e notar que uma única folha, já solta há dias, começa a girar em círculos perfeitos sobre o terreiro mesmo sem vento visível. À primeira vista pode parecer brinquedo de criança soprando de longe, mas quando não há ar movendo outras coisas e a folha descreve movimentos simétricos diante do peji, vale parar e observar. Conta-se que Xangô, senhor da justiça e do fogo, se manifesta pedindo equilíbrio quando algo dentro da casa perdeu a justa medida. Em certa ocasião, vi esse fenômeno após uma discussão velada entre 2 irmãos de santo sobre quem deveria conduzir um ponto cantado. A folha girou 3 vezes, parou apontando para o atabaque maior e, no mesmo dia, decidimos redistribuir funções e escutar todos os envolvidos. A paz voltou. O procedimento sugerido pelos mais velhos é recolher a folha com cuidado, polvilhar um pouco de fum sobre ela e devolver a raiz da árvore sagrada, pedindo a Xangô que firme a justiça entre todos. Ao fazer isso, reconhecemos a presença do orixá, fechamos a brecha energética e seguimos o trabalho sem acúmulos de ressentimento. Enquanto se aprende a reconhecer esses 2 primeiros recados, algo importante deve ser lembrado: a roça observa quem a observa. Quanto mais atenção dedicamos aos detalhes simples, mais os orixás encontram canal para orientar a comunidade. Não há pressa. A educação do olhar leva tempo, mas cada pequeno acerto cria confiança e afia o ouvido interno que nos guia pelo caminho do axé.
Quando o sol já vai alto e o calor pressiona as telhas, o terreiro entra numa faixa de silêncio espesso. É nesse intervalo que a terceira forma de recado costuma aparecer, a oscilação inexplicável da chama acesa para manter viva a força de Ogum. Toda casa guarda um ponto onde se acende fogo para preparar banhos, defumar instrumentos ou simplesmente manter o calor do axé. Normalmente, a chama dança obedecendo o vento, inclinando-se na direção do sopro. Contudo, de vez em quando, ela resolve desafiar a lógica, curva-se contra a corrente de ar, estica-se em direção oposta à qual deveria, formando pontas finas que lembram lanças. Os mais antigos observam que, se isso acontece sem motivo físico evidente, Ogum está lembrando ao povo do Ilé de verificar suas defesas, reforçar portões, consertar cadeados da palavra e do coração. Lembro-me de uma tarde em que, preparando um banho de abre-caminhos, notei a labareda avançar para fora da panela como se quisesse alcançar algo no ar. Ao jogar um pouco mais de água, a chama recuou, mas não se apagou. Entendemos então que precisávamos fechar uma pendência jurídica que ameaçava o terreiro. No dia seguinte, a comissão buscou um advogado, regularizou a documentação e, poucos meses depois, recebemos o alvará que faltava. Nada teria andado com tanta rapidez se o fogo não tivesse falado primeiro. Se o fogo alerta para proteção, a água adverte sobre limpeza. O quarto sinal surge quando a água utilizada nos cuidados diários se apresenta turva, leitosa ou, por algum motivo, escurecida sem causa visível. Basta lembrar que a água tirada da pia de Oxum costuma brilhar límpida, se, de repente, você notar tom turvo enquanto tudo ao redor permanece limpo, é sinal de que há tristeza, mágoa ou mal-entendido impregnado nas paredes invisíveis do barracão. Quando isso ocorreu em nosso Ilé, foi depois de uma sequência de iniciações muito próximas umas das outras. O volume de trabalho era alto, e o cansaço abriu brechas para reclamações veladas. A água das quartinhas amanheceu opaca. Nessa hora, paramos tudo, limpamos o peji com folha de mamona, preparamos banho de ervas claras e pedimos ao Oxum que lavasse aquilo que a língua não havia conseguido desatar. Ao final do dia, a água voltou a brilhar, e a equipe retomou o serviço de cabeça leve. O ensinamento é claro: quando a água perde transparência, é preciso lavar não apenas objetos, mas também palavras não ditas. O quinto sinal é mais raro, mas seu impacto é imediato: o obi que sangra. Quem já partiu cocô para consultar sabe que ele deve abrir limpo, mostrando polpa branca sem resíduo. Em circunstâncias específicas, porém, umidade avermelhada e viscosa começa a escorrer pelo corte, lembrando sangue fresco. Esse fenômeno, apesar de impressionante, não assusta, convida. Ele indica urgência, aviso de que alguém ou algo precisa de cuidado médico ou espiritual emergencial. Quando aconteceu em meu terreiro, foi durante um itam para confirmar proteção de uma recém-abiã. Assim que o cocô foi aberto, a seiva rubra desceu pelas mãos do zelador. Parametrizamos no jogo e descobrimos que a jovem estava com inflamação oculta que poderia se agravar. Foi levada ao hospital, tratada a tempo e, de volta, passou por ritual de cura com folhas de origem e ouro. O sangue do obi, portanto, não é maldição, mas sirene. Em casos assim, a prioridade absoluta é cuidar da saúde da pessoa ou da casa, depois oferecer a Iroko ou ao San agradecendo pelo alerta, e só então retomar as atividades. Em todos esses episódios, a resposta adequada nunca foi pânico, mas ação consciente. Os orixás falam para orientar. Ignorar seria desperdiçar a ajuda, dramatizar seria quebrar o fluxo da confiança. Entre uma atitude e outra, existe o ponto de equilíbrio: ouvir, confirmar, agir. A cada recado entendido, cresce a intimidade com o sagrado e forma-se cadeia de proteção que se reforça dia após dia. Enquanto a tarde avança e as sombras alongam as paredes de adobe, chega o momento de recolher instrumentos e preparar o terreiro para o silêncio da noite. É nesse intervalo que o sexto sinal costuma surgir. Quem cuida dos atabaques sabe que, para mantê-los em bom estado, usa-se chama leve de vela ou brasa suave a fim de secar membranas após o toque. A chama normalmente permanece estável, contudo, há ocasiões em que ela se apaga subitamente, sem corrente de ar e sem falta de pavio. A vela morre como se um sopro invisível houvesse passado. Não se trata de falha técnica, mas de um recado de Exu.
Senhor dos caminhos e da linguagem, Exu avisa que a comunicação interna do Ilé se turvou, que linhas de conversa se romperam ou que fofoca ameaça instalar confusão. Diante desse aviso, a reação recomendada é simples: reunir a comunidade, abrir espaço para a conversa franca, esclarecer mal-entendidos, reforçar compromissos. Em seguida, acender nova vela para Exu do lado de fora, entregando pemba, obi ralado e mel, pedindo que retome o giro da palavra e guie cada boca para o que constrói. Já noite fechada, quando tudo parece calmo, pode acontecer de o sétimo e último sinal tomar o ar, perfume delicado, inesperado, abrindo passagem entre paredes, roupas e instrumentos, mesmo sem incenso queimando ou flores frescas por perto. Quem sente primeiro costuma pensar que imagina. Depois, ao perceber que outros também sentem, entende-se que Yansan chegou carregando varredura de ventos. O cheiro pode lembrar lírio, pode lembrar folhas queimadas, mas trará a eletricidade típica da tempestade que se anuncia. Yansan não vem para destruir, vem para mover o que está parado. Quando esse aroma aparece, é hora de olhar projetos engavetados, resolver pendências antigas, liberar espaço físico e simbólico para que novas obras nasçam. No terreiro, costumamos varrer todo o pátio, separar objetos que não servem mais, doar o que ainda tem vida útil e queimar o que perdeu função. Depois disso, a leveza se estabelece, e o perfume some como veio, deixando na pele um frescor de recomeço. Fechados os 7 sinais, resta guardar na memória que nenhum deles age isolado. O canto noturno, a folha que gira, a chama que desafia o vento, a água que muda de cor, o obi que sangra, a vela que se apaga e o perfume que surge formam rede de avisos interligados pelo desejo dos orixás de manter o axé vivo, pulsante e equilibrado. Quando um coração disposto observa, registra e responde, a roça floresce, os laços se fortalecem e a comunidade experimenta a paz que não depende de circunstâncias externas. Essa paz, porém, não é acomodação, é vigília amorosa, consciência de que o sagrado se manifesta tanto no grande quanto no mínimo. Por isso, convido você, iniciado ou zelador, a reservar alguns minutos diários para simplesmente olhar, escutar, cheirar e tocar o espaço que habita. Anote o que parecer estranho, converse com seus mais velhos, jogue búzios para confirmar e, quando necessário, realize o ritual adequado. Com o tempo, a percepção se torna tão fina que cada pequeno desvio na rotina se transformará em diálogo silencioso entre você, a natureza e os orixás. Ao encerrar este estudo, deixo ainda a lembrança de que essa conversa faz parte de uma série maior dedicada a aprofundar práticas internas do candomblé para quem já trilha o caminho há algum tempo. No próximo vídeo, abordaremos as diferenças ritualísticas entre as nações Queto, Angola e Jeje dentro de uma mesma comunidade de axé, mostrando como respeitar singularidades sem perder a unidade. Se este conteúdo lhe serviu, compartilhe nos grupos de WhatsApp e Facebook do seu Ilé, fixe nos comentários suas próprias experiências com sinais discretos e inscreva-se para receber a continuação da série. O axé se multiplica quando circula. Até o próximo encontro, e que os orixás sigam guiando seus passos com clareza, justiça e movimento.